Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado, né? Eu agradeço a Deus por estar aqui. Meu nome é Lidiane, venho compartilhar a palavra do Senhor. Eu peço que vocês também compartilhem, passem adiante a palavra de Deus. Todo sábado eu estou aqui colocando uma palavra de Deus às 7 horas da manhã. Eu peço que vocês compartilhem, que vocês deem um like, que vocês comentem, porque assim essa palavra será muito mais difundida, essa palavra será muito mais divulgada, né? Então é essa a vontade de Deus, né? Para minha vida, para a sua vida, devemos fazer o ID do Senhor. Então é com muita alegria que eu estou aqui, muita honra e agradeço a Deus, né? Por esse momento com vocês, né? Vamos estar aqui ministrando hoje a palavra de Deus, né? E hoje o nosso tema é para que o mover de Deus se realize em nossas vidas ou em sua vida. Primeiro a gente tem que dispor de fé. Lá em João 5:3, 5 a gente vai ler sobre o relato, né, daquele paralítico que ficava num tanque de Betesda, né, que mudou a sua vida, que foi morar lá, que morava lá 38 anos, né, e Jesus perguntou dele se ele queria ser curado. Então a gente tem que dispor de fé, né, deposite a sua fé em Jesus. Segundo, não se prenda ao diagnóstico, né, e o terceiro, reconheça Jesus como a fonte de tudo aquilo que você precisa. Então vamos lá, vou abrir aqui a Bíblia e é maravilhoso como o mover de Deus, eu estava pensando esses dias, é maravilhoso como o mover de Deus vem acontecendo na vida da gente, como é que o mover de Deus vem, realmente como é que a gente tem certeza que o mover de Deus está fluindo na vida da gente. É através de tudo que é aquilo que acontece, né, da atmosfera ao nosso redor, o quanto as pessoas vão mudando, o quanto as pessoas vão se amoldando e quanto as pessoas vão colocando Deus na vida dela. Eu mesmo sou testemunha disso. Conheço muitas pessoas ao meu redor que quando eu ia falar de Deus para elas, elas não queriam ouvir, elas não queriam nem escutar o assunto, porque achavam que era assunto de crente chato, que eu era uma crente retrógrada, que eu era uma crente chata, que eu agora tinha uma mente modificada, porque o pastor tinha feito uma lavagem cerebral em mim, eu escutei muito isso, né? E eu ficava triste por isso, porque eu queria que as pessoas escutassem o que eu tinha para dizer sobre Jesus. E às vezes eu chorava, me sentia humilhada, e depois eu pensava, o Espírito Santo ministrou em mim, né, assim, que Jesus passou por tudo isso também, né, e passou por coisa pior. Jesus foi cuspido, Jesus foi escarnecido, foi chicoteado, foi negligenciado, Jesus foi humilhado, né, as pessoas zombavam de Jesus, riam dele na hora que ele estava ali apanhando, né, e quando ele estava ali na cruz, as pessoas diziam, desce daí, você não salvou os outros, como não pode salvar a ti mesmo? Então as pessoas zombavam dele, como eu não ia passar por isso, né? Então é uma honra a gente passar por tudo isso, pelo nome do nosso Senhor, já diz lá na palavra, né? Então quando a gente vê o mover de Deus na vida da gente, a gente também vai ver na vida das outras pessoas, mesmo que a gente não veja naquele momento, naquela hora ou naquela pregação, mas futuramente Deus vai mostrando pra gente como aquela atmosfera vai mudando. Meus amigos, muitos amigos meus não queriam falar de Jesus, nem falavam de Jesus, nem colocavam versículos ou recitavam versículos nos seus status, ou divulgavam, ou escutavam qualquer música cristã. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Isso é um indício de que a pessoa está entrando no caminho do Senhor. Claro que a gente vai levantar e vai cair várias vezes, mas isso faz com que a gente veja que há um mover de Deus ali. A atmosfera ao seu redor muda e essas pessoas são impactadas por sua vida e devido à sua intimidade com Deus, elas se espelham naquilo que aconteceu na sua vida. Você é um testemunho vivo e aí isso está interligado, né? Porque tudo está interligado em Deus e de Deus está interligado até nós. Então o mover de Deus, ele é tão poderoso que ele não move só a sua vida, ele move a atmosfera ao seu redor. E a gente tem que, num primeiro momento, ter fé, depositar nossa fé em Jesus Cristo,
não se prender ao diagnóstico que as pessoas nos dão ou qualquer outra coisa, ou que a vida nos dá, e reconhecer Jesus como a fonte de tudo aquilo que eu preciso, né? Lá em João capítulo 5, versículo 8, 9, Jesus disse para aquele paralítico: pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Ele relata que isso aconteceu no sábado porque muitos ali que queriam acusar Jesus, estavam buscando uma ocasião para acusar Jesus, para que eles pudessem prendê-lo, né? Aqueles mestres da lei queriam prendê-lo porque eles não queriam dividir o poder deles com Jesus, né? E hoje a gente vai abordar, né, isso com a ênfase do encontro que gera uma expectativa do mover em Deus. Então eu peço que vocês abram as suas Bíblias, abram o seu coração, né, e estejam prontos para esse mover de Deus na vida de vocês, que vai impactar muitas pessoas ao redor de vocês, que a gente vai experimentando ao longo do dia a dia, né? Então a gente vai ver 3 princípios que vivemos esse mover sobrenatural de Deus em nossas vidas. O primeiro princípio diz assim, ó, que é para gerar a expectativa do mover de Deus em sua vida, a gente tem que depositar a nossa fé em Jesus. Lá em João 3:5-3, vocês vão ver isso. Ao ler o texto, você imagina, e é possível imaginar, um cenário repleto de pessoas doentes, várias mulheres, vários homens de todas as idades, né, de classes sociais diferentes. Tanto é que um dos paralíticos, ele era parente de um dos mestres da lei, né? Porém, nessa atmosfera há algo em comum entre eles, que eles precisavam de quê? Eles precisavam receber cura, eles precisavam de um milagre, né? Então eu penso comigo, se um homem era capaz de mover a sua vida e morar à beira de um tanque por 38 anos, como aquele paralítico morou, bom, eu asseguro a vocês e pergunto, né? Eu asseguro que ele tinha fé, mas aí a pergunta que a gente se faz, né? Será que a fé dele era grande? Com certeza era grande, porque se ele fez a vida dele virar de ponta cabeça, se ele saiu da casa dele, saiu do meio dos parentes para morar ao lado de um tanque, era porque ele queria muito essa cura. Ele estava agindo com fé, ele tinha sim fé. Evidentemente a fé dele era grande, né? Mas a fé dele era aplicada num lugar errado. Então, sempre que a gente basear nossa fé em um objeto, ou um lugar, ou uma pessoa que não seja Jesus, nós estamos fadados a replicar essa mesma história no nosso dia a dia, né? A fé, ela precisa estar em Jesus, a nossa fé precisa estar focada no Espírito Santo de Deus. A gente precisa ter fé em Jesus e na sua palavra, né? E ter a esperança nele e esperar que o agir de Deus venha sobre a nossa vida, né? E a vida desse homem foi dessa forma. A confiança dele estava firmada em um lugar, mas ele precisava firmar a confiança dele na palavra de Deus. A expectativa dele precisava vir de Jesus, né? Ele precisava colocar a sua expectativa sobre Jesus, precisava viver um relacionamento mais profundo com Jesus. Era isso que ele precisava. O segundo princípio não se prenda ao diagnóstico. Lá em João 5:5, vocês leem, vocês vão entender, né? O olhar que a gente tem para esse relato revela que aparentemente a gente pode ser visto de uma forma natural, como a gente se encontra com os nossos problemas, assim como aquele paralítico era visto, e isso não determina quem ele era. Jesus não olhava para ele como um paralítico, Jesus olhava para ele como um filho, como uma pessoa a ser curada, como uma pessoa que precisava de cura, né? Então você tem que olhar para dentro de si e não determinar isso como um final de diagnóstico, tudo aquilo que você está passando. Mas além disso, né, aquele homem que estava ali, ele era paralítico e
e isso não é a única, não é a última qualidade que ele tinha, ou não era aquele estado que o definia como homem, como pessoa, né? Não era aquele lugar, mas sim as suas qualidades, as suas aptidões, os seus dons, os seus talentos e as suas virtudes. É dessa forma que Jesus enxerga a gente, né? Às vezes a gente é tentado a aceitar o rótulo que as pessoas colocam sobre as nossas vidas, mas nós devemos ir na contramão desses diagnósticos, né? Das palavras, dos olhares e até mesmo da nossa própria mente, né? Porque às vezes a gente acredita em algo que não é verdade, né? A nossa mente mente pra gente. O que todo mundo acredita não é o que Deus declara. E às vezes até aquilo que a gente mesmo acredita é uma crença limitante contra nós mesmos, né? Então, Jesus perguntou para aquele homem se ele queria ser curado, né? Isso não era ele ser um paralítico não era o que ele era para Deus, né? Mas assim as suas aptidões, os seus valores, as suas virtudes, os seus talentos, né? Então todo mundo acreditava que aquele homem era apenas um paralítico a mais, ou apenas uma pessoa a mais ali naquele tanque, que não importava. Jesus fez ele se sentir especial, fez com que ele criasse uma nova perspectiva em sua mente, né? E não é isso, não é o que a gente pensa, não é o que nos limita que Deus acredita de nós, mas é aquilo que Deus tem para nós. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Às vezes a gente limita o poder de Deus, né, na nossa vida, mas Deus tem muito mais para nos oferecer do que aquilo que a gente imagina. O que Deus tem para a gente nem a gente pode imaginar, é inimaginável, né? Então Jesus mostra isso, tirando o rótulo daquele homem que ele carregava por 38 anos e declarando para aquele homem uma cura que estava logo ali disponível, bastava ele falar apenas uma palavra, né, de concordância com Jesus, né? Então a cura está disponível, assim como esteve disponível para aquele homem, está disponível para você hoje, né? Jesus quer curar e quer arrancar de todos nós todos os rótulos, todos os males que carregamos e que nós colocamos sobre nossos ombros até aqui. Terceiro princípio, reconheça Jesus como a fonte de tudo aquilo que você precisa. João capítulo 5, versos 6 e 7, né? Quando a gente para analisar e refletir, vem uma pergunta, né, sobre o que a gente quer para a vida da gente, o que eu quero para a minha vida, né? De que forma eu quero ser curada, aonde eu preciso ser curada, né? Que parte da minha vida precisa de cura, ainda precisa de cura, onde precisa ser liberto, né? Então a gente precisa refletir nessa pergunta e se fazer essa pergunta e se predispor aos pés de Jesus, né, para isso. Jesus perguntou para aquele homem, né, se ele queria ser curado, e a resposta do homem precisava estar ajustada para aquele milagre acontecer. Era uma resposta de concordância. E Jesus faz uma pergunta óbvia, né? E a resposta precisamente precisaria ser óbvia, mas não foi. A resposta dele, quando Jesus disse: você quer ser curado? A resposta dele não foi: eu quero ser curado, né? Ele disse só: não tenho ninguém que me jogue no tanque, né? Porque muitas vezes, quando eu vou ao tanque, entra outra pessoa antes de mim. Então, às vezes a gente precisa responder, estar conectado com Deus para que a gente obtenha essa cura, né? Então a resposta daquele homem foi: não tem ninguém para me jogar no tanque, né? Muitas vezes a gente é tentado a colocar nosso foco e a expectativa em coisas ao invés de nos entregar em fé para tudo aquilo que Jesus é capaz de fazer na nossa vida. Por isso a gente tem que pensar muito e tem que responder a Jesus o que realmente a gente quer, né? Nós temos dado motivos ou desculpa ou justificativa para a gente não ser curado, para a gente não se mexer, para não reorganizar nossa vida, não mudar de atitude, para que nós possamos ser curados, porque é necessário uma mudança de atitude. Jesus queria uma mudança de atitude naquela resposta quando ele perguntou, né? A gente, mesmo que pareça óbvio demais,
tudo que Jesus quer ouvir de nós é sim, eu quero ser curado, né? Ele quer uma resposta positiva, mas que a gente venha agir de acordo com aquela resposta. Conclusão de tudo isso: o mover de Deus não está limitado a lugares, objetos ou pessoa, mas está acessível a cada um de nós, basta a gente querer, né? Então, para reflexão, né, eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão e dizer para vocês que vocês são capazes, que vocês são capacitados pela presença de Deus, que vocês são empoderados pela presença dele, e que vocês são abastecidos em plena alegria através da presença do Senhor Jesus. A presença de Deus não tem relação qualquer com nossos méritos ou nossos esforços, porque a gente não merece nada de Deus, porque tudo que Deus nos dá é dom gratuito de Deus, né? Não é dom do homem, mas é dom de Deus. Foi dado por Ele, por meio da obra de Jesus Cristo, né? E para a oração, que a oração do nosso coração, que a nossa oração com Deus, que o nosso íntimo com Deus, que nesses momentos nós possamos pedir a Deus que cada dia mais, essa fome de Deus, essa sede pela presença do poder e do Espírito Santo sejam despertados em nós, que o nosso amor pela presença dele seja tão forte que possam impactar outras vidas, que possam impactar outras pessoas a serem tocadas por esse mover e ministradas pelo poder do Espírito Santo através de tudo aquilo que a gente fala, né? Através do nosso amor, através do nosso dia a dia, de como a gente constrói a nossa vida de fé e oração diante disso. E é através disso que as pessoas vão ser moldadas, vão ser tocadas, vão ser transformadas, né? De dentro para fora. Não adianta você falar algo para alguém que a pessoa mude somente naquele momento. É como a parábola do semeador, aquele que veio semear. Quando cai em terreno fértil, ela frutifica, mas quando cai em terreno pedregoso, perdão, ela não frutifica, né? E para aplicação, nós devemos entender que não existe um relacionamento que não tenha sido construído com dedicação. Nós devemos ter total dedicação, nós devemos nos esforçar, ter tempo, tirar um tempo nosso para que a gente possa construir uma amizade, um relacionamento com Deus, porque uma amizade, um namoro e até mesmo um casamento é preciso investir dedicação, tempo e esforço. É preciso investir amor, tempo de diálogo. Então é necessário que nós dialoguemos com Jesus, que nós falemos com Ele, que nós leiamos a sua palavra para que Ele possa ministrar no nosso coração. Não existe a gente ser ministrada pelo poder do Espírito Santo sem cada vez buscar na fonte. E a fonte é a Bíblia, a palavra de Deus. É o mover do Espírito Santo dentro de você, é a intimidade, é você se ajoelhar no seu quarto, é você orar, é você buscar, né? Incessantemente, ele fala, vigie, ore e busque, né? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E ouvir a palavra de Deus, ele fala. Então, nós devemos buscar um relacionamento, investir nisso, na dedicação, através de tudo isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Essa é uma lição para que a gente possa aceitar, né, isso na nossa vida, esse convite especial, que é para um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo de Deus, se comprometendo com Ele e dedicando o esforço necessário e um tempo de maior qualidade para com Ele, né? Então, eu indico para vocês também, além da leitura da Bíblia, porque ela é a primeira leitura, as palavras de Deus descida do trono dele. Esse livro, com certeza, você tem que ter de cabeceira, você tem que ler, não só antes de dormir, mas a hora que for necessário, tenha na sua Bíblia, baixe no seu celular uma Bíblia e leia onde você puder ler, em qualquer lugar. A praticidade da tecnologia é essa, que a gente pode ler, graças a Deus, a palavra de Deus em qualquer lugar, né? E o nosso país, ele é um país laico, nós temos essa liberdade, né? Então, para indicação de leitura, né, além da Bíblia, eu indico o livro que é chamado Um Encontro com Deus, o livro Oração, Um Encontro com Deus. O autor do livro é Oswald Chambers, da editora Vida. É um livro muito bom, é um livro que abre o teu entendimento
dentro da Bíblia, né? É um livro muito bom. E tem muitos outros livros aí que ajudam você a desprender a sua mente. Eu tenho um livro aqui agora que eu estou lendo, que é do Pablo Marçal. O nome chama o Mindset, né? Ou seja, vai destravar a sua mente sobre muitas crenças limitantes na sua vida, não só para a sua vida profissional, mas para a vida pessoal, para o seu casamento, para os seus relacionamentos, até mesmo com Deus. Então vai nos desprender de muitas crenças limitantes que é criado durante toda a nossa vida, né? Então eu indico para vocês lerem, porque são livros bons, são livros de pessoas que também creiam em Deus, né? Que não adianta a gente ler livros de pessoas que não acreditam em Deus, porque aí a gente está indo na contramão da palavra do Senhor. A gente tem que ler livros, buscar fontes de sabedoria de pessoas cristãs, pessoas que creiam em Deus, pessoas que estão fazendo seu trabalho, mas que estão honrando a Deus dentro do seu trabalho e levam isso adiante, né? E impactam outras pessoas, porque eu sou impactada por essas pessoas e eu venho aqui colocar uma palavra de impacto para vocês, não uma palavra que vem de mim, mas uma palavra que vem de dentro da Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é a voz de Deus, que é a boca de Deus. Porque a gente não vive só de pão e água, a gente não vive só se alimenta de alimento sólido, mas a gente também se alimenta da palavra de Deus, né? Jesus disse, né, que a gente nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é a Bíblia. Então essa é a palavra de hoje para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amo vocês em Cristo. E compartilhe e dê o seu like.